Pronto. Bom, então hoje a nossa aula é sobre humanismo, é a nossa segunda escola literária, né, que a gente vai estar estudando aqui em literatura. E eu vou começar dando uma síntese para vocês desse movimento. Bom, esse movimento, ele dentro da literatura, o humanismo, né, ele se refere a um movimento de transição entre o trovadorismo e o classicismo, né? Então, na aula passada, a gente estudou o trovadorismo e na aula que vem a gente vai estudar o classicismo, que são duas escolas muito bem consolidadas na literatura. Porém, o humanismo, ele é um movimento de transição, né? Ele não é exatamente uma escola literária, ele é um movimento de transição entre duas escolas literárias. Isso na literatura. Na filosofia, o humanismo ele se refere também à base do pensamento renascentista, né? Então a gente tem dois significados para o termo humanismo, né? Primeiro dentro da literatura, né? Um movimento de transição, e depois na filosofia, sendo a base do pensamento renascentista. Então, como a gente viu na aula anterior, o trovadorismo ele tinha como a principal expressão artística as trovas, né? As poesias trovadorescas. E com o declínio do sistema feudal, o declínio da Igreja Católica e o declínio da produção de trovas também, acendeu o interesse, né? Houve um interesse na elaboração de prosas, na elaboração de peças de teatro, na elaboração de crônicas, histórias e poesias palacianas, né? Então, basicamente, esses quatro tipos de manifestação artística vão ser que a gente vai ver hoje na aula. Vai ser a prosa, o teatro, as crônicas históricas e as poesias palacianas. Além disso, os temas das obras, né, os temas dessas produções literárias, elas mudaram, né? Eles passaram a se distanciar dos valores cristãos, dos dogmas cristãos, e também eles passaram a ser escritos por nobres dentro dos castelos que discorriam sobre os costumes da corte. Então, é basicamente isso, né? Eu coloquei aqui no slide para vocês, que é um movimento de transição, a base do pensamento renascentista também na filosofia. A escola anterior foi o trovadorismo, e aconteceu o declínio do sistema feudal, da Igreja Católica, acendeu a produção de prosa, teatros, crônicas e poesias palacianas, né? Principalmente a gente vai pensar no tema também. O tema está afastado dos dogmas cristãos, é importante vocês terem isso em mente, né? Vai ter um afastamento das ideias católicas, das ideias cristãs. E também vai ser produzido por diversos tipos de pessoas, né? Não só por nobres, como eu disse, dentro dos palácios, né? Contando as poesias palacianas, mas no caso das prosas e do teatro, a gente vai ter autores como Gil Vicente, William Shakespeare, né? Crônicas históricas, a gente vai ver isso com Dom Fernão Lopes, agora mais frente na aula. Bom, passar para o próximo slide. O humanismo, né? Esse termo, humanismo, ele se deve principalmente à valorização do homem, né? A valorização do ser humano, né? Sempre que eu falar homem, nunca vai ser exatamente só as pessoas do sexo masculino, mas todo ser humano, né? Todos os seres humanos. Então, durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, entre os séculos XIV e XV, foi onde se deu o humanismo, né? Essa valorização do homem, do ser humano. Então, as emoções, a beleza, o corpo humano, o pensamento e a estética, principalmente, passaram a ser muito prestigiados, né? Coisa que não era prestigiada na época anterior, né? Na escola que a gente viu anteriormente, o trovadorismo, a gente não tinha isso, né? Aqui no humanismo isso vai surgir. Então, no trovadorismo, como a gente viu, por exemplo, o que era? Era um reflexo dos valores medievais cristãos. Já o humanismo, ele surge com a ideia de resgatar a racionalidade, né? De abandonar as ideias cristãs, as ideias religiosas, se afastar desses dogmas e ir para um pensamento de exaltação do pensamento, de exaltação da racionalidade, do naturalismo, do antropocentrismo. Então, o ápice dessas ideias, ele vai ser na próxima escola, que é o classicismo. Mas aqui já no humanismo a gente já consegue ver esses valores, né? Por isso que é uma escola de transição.
passa-se a ir deixando de lado a escola anterior e aderindo mais à escola próxima, né, a próxima escola, que é o classicismo. Então, a gente vai sair desse imaginário medieval, desse imaginário religioso, e vai para uma ideia um pouco mais humanista, né? Um pouco mais racional, um pouco mais natural, um pouco mais antropocêntrica. Antropocentrismo, para quem não sabe, antropo é ser humano, significa ser humano, e centrismo vem da ideia de centro, né? E então o antropocentrismo é colocar o ser humano no meio das coisas, né? O ser humano estar sempre no centro das coisas, sempre no centro dos pensamentos. Antes, quem estava no centro? Era sempre a Igreja Católica. Agora não, agora a gente vai ter como centro o ser humano, tá? As chaves, né, do humanismo são o antropocentrismo. Espera só um momento, gente, que eu me perdi aqui na minha escrita. Tá. A chave das ideias antropocêntricas, né, dessa coisa de colocar o ser humano no centro das coisas, são justamente a racionalidade, que separa as ideias religiosas da razão, né, que são opostos, e o naturalismo, que resgata a valorização da natureza em detrimento dos dogmas católicos, né? Então, a gente vai ter, com a racionalidade, a separação entre religião e razão, e com o naturalismo, a valorização da natureza, a valorização da natureza em detrimento dos valores cristãos, dos dogmas católicos, tá? Então, a gente pode entender, historicamente, a principal base do pensamento humanista como a antiguidade clássica, né? E isso a gente vai entender um pouco melhor na próxima escola. Mas é importante vocês já terem isso em mente, né? Que a base do pensamento humanista é a antiguidade clássica, né? O que a gente entende por antiguidade clássica? A antiguidade clássica, ela seria referente ao pensamento greco-romano, né? As ideias de Grécia e Roma, né? Ao que a gente tem como período clássico na história, né? Não sei se vocês já estudaram isso em história. Me falem aí no chat se sim ou não. Senão eu explico um pouco melhor. Mas a antiguidade clássica é um termo histórico, né? Que se refere a Grécia e Roma, tá? Isso é o clássico. Isso a gente vai entender um pouco melhor também na próxima escola. Não precisa ficarem preocupados com isso, tá? Por enquanto, alguma dúvida, gente? Como que tá indo? Tá indo muito rápido? Tô me atrapalhando muito? Como que tá? Priscila falou que sem dúvidas. A Isis também. Tá indo muito rápido, gente? Tá tranquilo? Então tá bom, tô um pouquinho nervosa aqui. Bom, passar de slide então. Continuando. Então, aí nesse slide, a gente tem um quadro que pertence ao período medieval, né? Eu trouxe 2 quadros para ilustrar um pouquinho melhor esses conceitos que eu apresentei agora há pouco para vocês. Então, esse quadro ele pertence ao período medieval e nele a gente pode perceber o quê? A predominância do tema religioso, a falta de expressões emotivas no rosto das pessoas, né, que estão retratadas no quadro. E, além disso, esses rostos que estão representados são padronizados, né? São muito padronizados. Não dá pra você, tipo, distinguir uma pessoa da outra, né? Não é como se você visse uma foto tirada hoje em dia com o rosto das pessoas, com tudo bonitinho. É uma coisa muito mais abstrata, né? Muito mais padronizada. Então, é importante lembrar que também, né, que na Idade Média, a maioria das pessoas elas não sabiam nem ler nem escrever. Então, essas práticas, né, de ler e escrever, elas eram muito restritas ao clero, à nobreza, às classes mais altas, né, como eu falei para vocês na aula anterior. E ler e escrever também... Peraí. E essas pessoas também eram restritas dentro das suas classes, né? Então, a arte ela era uma maneira didática de levar o cristianismo, de levar os dogmas católicos para as pessoas, né? Então, a arte ela tinha um caráter didático, né? A gente pode falar assim, que, por exemplo, uma aula, uma explicação teórica, como eu estou dando aqui para vocês, tem uma função didática, tem a função de passar um conhecimento para vocês. Só que isso eu estou falando, né? E isso eu fiz, tipo assim, a minha base foi como, né? Como que eu tenho a base de vir aqui
falar isso pra vocês. Eu li bastante coisa, eu escrevi muitas coisas, né? Eu tive que construir todo um material, tive que ler uma série de coisas. E isso só se pode fazer se você for alfabetizado, né? Se você souber ler e escrever, né? Daí a importância da gente saber ler e escrever, daí a importância da educação, né? E como a imensa maioria das pessoas naquela época não pertenciam às classes mais altas, não pertenciam ao clero e à nobreza, a gente tinha essa não alfabetização das classes mais baixas, que eram muita gente, eles precisavam levar esse catolicismo, eles precisavam levar esse cristianismo para todo mundo, e uma forma de mostrar isso para as pessoas que não sabem ler nem escrever é a arte, né? São as obras de arte, né? Quadros, esculturas, enfim. Deu para entender, galera? Beleza, galera. Bom, então, pensando nisso que eu falei para vocês nesse último slide, a gente pode fazer uma comparação com esse quadro que eu coloquei agora para vocês. Nesse quadro, o que a gente pode notar? A gente pode notar uma exaltação do ser humano e o desprendimento de valores e dogmas cristãos também, né? A gente vê a presença da nudez, a presença da mulher, do corpo humano não padronizado, né? Dá para você ver que são pessoas diferentes, não são rostos padronizados, como a gente viu no quadro anterior, são rostos muito bem definidos, muito mais marcados, né? A gente tem a valorização do ser humano nesse quadro. A gente tem sempre que vocês quiserem pensar em humanismo, quiser pensar em antropocentrismo, pensem nesse quadro, né? Esse quadro é muito famoso, chama O Nascimento de Vênus, né, do Botticelli. É um quadro muito bacana e ele é bem ilustrativo, né, para explicar isso para vocês, né? Comparar esses dois tipos diferentes de pensamento e mostrar essa transição, né, para um pensamento mais humanista. Por que uma transição, né? Porque apesar de ter essa exaltação do ser humano nesse quadro, apesar de ter vários elementos aí que eu falei para vocês, a gente tem o título O Nascimento de Vênus, né? Ele traz um paralelo. O que é Vênus? Vênus é uma deusa romana, né? Por isso, essa coisa de Grécia e Roma, né? A gente tem aí, tirando o cristianismo, a gente tem a religião, como que eu posso falar? Politeísta, né? A crença em deuses aí no quadro, né? E mais pra frente a gente vai ver mais desprendimento ainda, né? A gente vai ver mais humanista, ideias mais humanistas ainda na próxima escola, que vai ser o classicismo, tá? Bom, por último não, né? Para finalizar esses dois últimos slides, eu queria dizer que a análise de obras, né, de obras artísticas, é muito importante para o entendimento da literatura e da história, né? São formas que vocês podem explorar, assim, se vocês quiserem, se vocês gostarem, né? Puderem também, de conhecer um pouco mais sobre os momentos históricos, sobre os movimentos literários, sobre a história da humanidade num todo, né? As obras de arte, né? E elas são diversas, né? A música é uma obra de arte, os quadros, as pinturas, né? As esculturas, né? Ir a museus, pesquisar. Muitos museus têm acervo online, né? Dá para vocês conhecerem um Louvre inteiro pela internet, por exemplo. Tá tudo na internet. Você não precisa ir até Paris, você não precisa ir até a França, gastar milhares de reais para poder ver isso. Você pode ver tudo isso pela internet, por exemplo. É bem legal. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de se conectar com a arte, né, da forma que vocês quiserem. Olha, a Helena falou que vive esses dias. Então, muitos museus, assim, se vocês verem, por exemplo, gostei dessa obra, onde que essa obra tá? Tá no museu tal. Pô, vou entrar na internet e ver se esse museu tem exposição virtual. Bem legal, tá? Aproveitem, aproveitem o tempo de vocês para verem coisas não necessariamente maçantes, né? Vocês não precisam estudar, nossa, lendo, escrevendo, né? Aquela coisa formalzinha que a gente tem na cabeça. Vocês podem estudar vendo quadros, ouvindo música, sabe? É bem legal. Eu estudo História da Música. Nossa, que legal, Isis. Muito legal.
Nossa, deve ser fantástico, assim. Nossa, eu, por exemplo, adoro música clássica, né? Não é uma coisa que eu escuto sempre, mas eu admiro bastante. E deve ser incrível, assim, estudar a história disso. Um dia a gente pode conversar sobre isso, hein? Gostei bastante. A gente pode fazer uma aulinha juntas. Pianista! Maravilhosa! Nossa, Isis, já tô ansiosa pra conhecer você, hein? Levar um piano pro cursinho. Ai, galera. Bom, vou passar, tá? Não sei quantos slides a gente tem ainda. Só pra não atrasar. Olha, a Camila entrando na aula. Oi, Camila. Ai, meu Deus, eu acho que eu neguei ela. Gente, alguém pode falar no grupo pra ela entrar de novo? Ah, ela entrou aqui. Ah, não, é a Ziel. Não, eu permiti. Ah, tá tudo certo. Só que tá leve meu computador. Boa noite, galera que tá entrando agora. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Boa noite, Aziel. Bom, então, seguindo, então. Em Portugal, né, vamos começar falando de Portugal. O humanismo ele teve início com a nomeação do Fernão Lopes, né, como eu disse um pouquinho mais cedo para vocês, como guarda-mor da Torre do Tombo, em 1418, né? O guarda-mor é um cargo que tinha naquela época, né? A Torre do Tombo é um monumento hoje, né? Um monumento histórico, né? Uma construção histórica que tem em Portugal. E lá, o que era a Torre do Tombo? Ela era um arquivo, né? Tipo um armazém, assim, da corte portuguesa. E o Fernão Lopes, então, ele se tornou responsável pelo arquivo histórico real de Portugal, né? Então, todo o arquivo da realeza de Portugal estava nas mãos do Fernão Lopes nessa época, né? Em 1418, né? Então, assim, o conhecimento deste personagem, né, da literatura, né, o Fernão Lopes, é imprescindível, né, e muito importante para a compreensão da transição do trovadorismo entre o trovadorismo e o classicismo. Devido ao cargo, né, do Fernão Lopes, ele entrou em contato com a história de Portugal e relatou toda essa historiografia, né, todo esse material histórico de maneira imparcial, separando os fatos das lendas, né? Então, como ele foi nomeado e ele tinha esse ímpeto, essa vontade, né? Ele acabou separando aquilo que eram apenas lendas daquilo que era realmente fatos, né? Fatos históricos nesse cargo que ele tinha de ser responsável, né, pelo arquivo histórico de Portugal. O teor histórico, né, as informações históricas e também as informações populares, né, as informações da época presentes nas obras de Fernão Lopes, como as crônicas históricas e tal, utilizam uma linguagem simples e... Gente, só um minuto. Volta. Me confundi toda aqui, eu tô usando meu material e eu tô tentando construir o pensamento, mas não rolou. Vou fazer de novo. Mas tem muita historicidade, né, nas obras do Fernão Lopes, né? Assim como também tem muitas características populares, né? Características da época nas obras desse autor. E, além disso, ele também utiliza uma linguagem simples, que são características bem legais dessa obra, né? Da obra desse personagem. Mas além dele, o humanismo ele também vem com outros nomes muito importantes, que alguns deles imagino que vocês conheçam, como o Garcia de Rezende, o Giovanni Boccaccio, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Erasmo de Roterdã, o Dante Alighieri, o Francesco Petrarca e o Gil Vicente. Pelo menos o Shakespeare eu acho que vocês devem conhecer, aí ele é meio famosinho, né? Esse é em inglês. Bom, sobre esse último autor que eu falei na lista, né? O Gil Vicente, ele é conhecido em Portugal por ser o pai do teatro, né? Ele é o pai do teatro português e ele escreveu Autos, né? Que é uma manifestação artística. Ele escreveu Autos e Farsas, sendo a Farsa de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno algumas das obras mais importantes desse autor. Mais pra frente na aula, depois que eu falar agora de contexto histórico, a gente vai
estudar um pouquinho o Alto da Barca do Inferno, que é uma obra super importante, super curiosa para vocês conhecerem. E eu não tô passando essa obra não exatamente porque, nossa, é uma coisa cobrada, muito cobrada em vestibular, aparece, tá? Mas é uma obra que eu acredito que seja muito base, sabe? Muito interessante como base pra gente compreender alguns conceitos que a gente está trabalhando aqui hoje, nessa aula, né? E vai ajudar bastante vocês em várias coisas, assim, em construir redações, né, em como argumentar, vocês vão gostar desse livro. Mas, bom, vamos lá. Tô mudando aqui de slide. Tá tudo bem por enquanto, gente? Vocês estão entendendo tudo? Como que tá? Deixa eu só ver quantos... faltam poucos slides. Tá de boa. Tá indo bem, gente? Tranquilo, a Isis falou. Gil Vicente é o nome do meu vizinho. Ai, Ana, muito bom. Será que ele sabe por que o nome dele é Gil Vicente? Dá um Google, fala pra ele, dá um Google no seu nome. Qualquer coisa mostra aula pra ele. Ai, muito legal. Mas vou continuar, então. Quando ele voltar da Romaria. Isso, quando ele voltar, você mostra. Bom, então, o humanismo, ele teve início, né? Ele se iniciou durante o declínio do feudalismo na Europa, né? A gente estudou o feudalismo na última aula, né? E o grande ponto de virada, né, entre esses dois cenários foi o surgimento de uma nova classe social que colocou fim à estaticidade da sociedade feudal. Vocês lembram, né, que eu tinha mostrado a pirâmide da sociedade feudal e que ela era bem estática. Eu vou relembrar isso com vocês aqui agora, daqui a pouco, né, no próximo slide. Mas enfim, essa classe social ela colocou fim a essa estaticidade da sociedade feudal. E a peste negra e as grandes navegações também foram acontecimentos dessa época, né? Então, houve o surgimento da burguesia, houve a peste negra e as grandes navegações, né? São três características importantes desse momento histórico. A burguesia, então, essa classe social, ela se fortaleceu, competindo por poder social, territorial e econômico, né? Eles competiam, né? A burguesia competia com a nobreza, e essa classe social também foi responsável por resgatar o antropocentrismo e a valorização do homem e da razão. A epidemia da peste negra, por outro lado, ela evidenciou a miséria e a fome que despertou uma grande insatisfação popular na época, à frente, né, desse modelo antigo, o modelo feudalista, e a fé católica, né? Então começaram a surgir questionamentos, né, em relação ao modelo feudalista e em relação à Igreja Católica, em relação ao cristianismo. Então, com a chegada também, né, com as grandes navegações, não sei se todos sabem, mas as grandes navegações começaram ali por volta de 1400, 1500, foram, como o nome diz, né, grandes navegações que alguns países europeus, como Espanha, Portugal, fizeram para outros países, né? E assim eles acabaram descobrindo, por exemplo, o Brasil em 1500, eles foram até as Índias, né, que era a principal motivação das grandes navegações, né, chegar até as Índias, né, é um lugar que eles pretendiam muito chegar. E, enfim, as grandes navegações, elas trouxeram o quê? O descobrimento de outros lugares, né, como o Brasil. Então, eles descobriram né, entre mil aspas, outros povos, outras culturas. E aí o homem acabou se dando conta, né, o ser humano acabou se dando conta que nem tudo é sobre religião, né. Começaram a surgir outros interesses, outros assuntos, outras pautas, assim, que estavam circulando naquela época. Então, desse modo, a hegemonia da Igreja Católica, ela foi muito abalada, né? O poder da Igreja Católica foi muito abalado. E isso influenciou diretamente a mudança de um pensamento social, uma vez que a sociedade ela não sofria mais uma imposição tão forte daqueles valores cristãos moralistas da época, né? Vocês entenderam, galera? Foi muito difícil essa última parte?
como que tá? Vocês entenderam direitinho? Vocês têm alguma pergunta? Podem fazer quantas perguntas vocês quiserem. Estou aqui para responder tudo, hein? Nenhuma pergunta é desnecessária, nenhuma pergunta é ruim. Fiquem à vontade, completamente à vontade. Se quiserem conversar comigo depois da aula também, estou sempre aqui. Mas eu vou passar então. Então vamos lá. Nossa, gente, quase saí da chamada aqui, que susto. Então eu trouxe essa ilustração aí nesse slide para vocês, que é uma breve explicação sobre a formação da burguesia, né, dessa nova social que abalou ali o clima da Idade Média. Não só o surgimento da burguesia, mas também dos burgos, que eram onde era como a burguesia se dava, né? Vou explicar para vocês. Então, prestem atenção nessa classe social, nessa explicação agora, porque além dela ser bastante importante para a compreensão desse período histórico, também vai ser muito importante para a compreensão da próxima classe literária, né? Que vai ser o classicismo. Então vamos lá, vou ler para vocês. As feiras medievais, elas cresceram demais até se transformarem em burgos. Os burgos, então, passaram a ser pequenas cidades onde moravam os comerciantes. Entenderam? Então, o que acontecia? No feudalismo, eles estavam organizados basicamente em reinos não, né? Isso vai ser um termo posterior, eu acho. Mas, enfim, eles se organizavam basicamente num esquema medieval, como vocês imaginam mesmo, um castelinho e os camponeses ali ao redor daquele castelinho, e cada rei com o seu castelinho, basicamente isso, os camponeses. Só que esses camponeses, depois de uma melhora no tempo, no clima daquela época, no clima mesmo, no sentido geográfico, né, no sentido de chuvas, sol, enfim, o clima estava muito favorável e isso acabou aumentando a produção dos camponeses, né? Acabou gerando um excedente de produção. Então, antes era uma produção apenas de subsistência, né? Havia uma produção de, por exemplo, eu produzia 10 batatas e meu vizinho produzia 10 pés de alface. Aí a gente podia fazer uma troca ali e tal, mas aquilo que eles produziam dava para sustentar as pessoas só daquele lugar. Não sobrava, sabe? Não tinha como alimentar mais pessoas do que aquilo. Às vezes até faltava, na verdade, né? Havia essa coisa de subsistência, não havia a noção de dinheiro também, né? Isso vai surgir um pouco mais pra frente, na verdade. Mas enfim. E aí, depois que começou a ter esse excedente de produção, mais algumas outras coisas que não sei se vocês já estudaram ou ainda vão estudar em história, começaram a surgir feiras, né? Feiras de troca mesmo, né? Começou a haver esse excedente de produção e isso começou a ser comercializado entre os camponeses, né? E esses camponeses, agora comerciantes, passaram a ser chamados de outra forma. Passaram a ser chamados de burgueses, né? Formando a classe social da burguesia, né? E eles, como essas feiras cresceram demais, essas feiras medievais cresceram demais, formaram-se os burgos, né? Então formou-se não só uma nova classe social, mas também um novo espaço dentro daquele cenário, né? Do cenário dessa época. Vocês entenderam, galerinha? Beleza. Ai, gosto muito dessa aula, viu? Essa foi uma aula, assim, que quando eu tive, não sei, é uma aula que eu lembro até hoje, sabe? Foi muito marcante mesmo, muito importante pra minha formação mesmo, pessoal, assim. Gosto muito dessa aula. Bom, vamos lá. Agora, como prometido, vou falar um pouquinho, esse slide vai ser mais longo, né? Mas a gente já tá no finalzinho da aula, agora é só pra finalizar mesmo. A gente vai finalizar então com o Alto da Barca do Inferno, que é essa obra do Gil Vicente, vizinho da Ana, que eu comentei mais cedo. Vamos lá. Essa obra, né, por que eu falo dela? Ela é uma obra muito interessante para a gente poder compreender o pensamento humanista
e a transição da Idade Média e da Idade Moderna. Essa obra pertence ao Gil Vicente e ela é uma alegoria, né? O que é uma alegoria? Ela é uma representação de uma metáfora. Aí, o que é uma metáfora? Né? Então, vamos supor, deixa eu pensar aqui numa metáfora. Nossa, agora momento amnésia, né? Pensei em uma, mas aqui não é uma metáfora, é uma outra figura de linguagem. Vocês sabem me dizer alguma metáfora, gente? Vamos pensar aqui juntos. Nossa, tem tantas. Aí quando você quer, você esquece, né? Tipo assim, chorar rios e mares. Ninguém chora rios e mares. Você pode chorar muito. Mas você não vai conseguir chorar um rio ou um mar, sabe? É muito grande, é inimaginável. Isso é uma metáfora, né? Então eu tô usando uma expressão, usando uma palavra, um termo, né? Usando uma expressão para poder metaforizar aquilo que eu quero dizer. Então, quando eu quero dizer, nossa, eu chorei muito, quando eu quero, nossa, exagerar isso, eu quero alegorizar, metaforizar isso, eu falo, nossa, eu chorei em rios e mares, sabe? Isso é uma metáfora. E o e por sua vez, Gabriel é como um gato. Isso, por exemplo, isso, Ana. Meu corretor mudou a frase, tá errado. Como que seria? Escreve aí que eu vou ver. Mas Gabriel é como um gato também é uma metáfora. Foi uma boa do seu corretor. Mas, enfim. Então, uma alegoria é uma representação de uma metáfora, tá? É como se a gente. Aquele rapaz é um gato. Isso, por exemplo, isso, sabe? A gente usa. É uma coisa tão celebrada, tão usada já, né? Fulano é um gato, fulano é uma gata, né? Tipo, acabou também tendo um outro significado, né? É uma coisa que já foi consagrada, na verdade. Mas não deixa de ser uma metáfora também. Mas, enfim. Então, é como se a gente. É uma alegoria, é uma representação de uma metáfora no sentido de que a gente. É como se a gente estivesse fazendo um desenho, né? De chorei rios e mares, né? Como se a gente fizesse um quadro, estampasse essa ideia, né? Tirasse aquilo do campo das ideias, do pensamento e materializasse isso, né? Visualizasse isso. Isso é uma alegoria. Muito interessante isso. Bom, então o Alto da Barca do Inferno ele é uma alegoria sobre a moralidade da sociedade medieval, sobre a moral da sociedade medieval. O que é a moral? A moral é um conjunto de pensamentos que rege mais ou menos como aquele determinado grupo deveria se deveria se comportar, deveria agir, né? Isso que é moral. Então, a gente tem por exemplo, andar dentro da velocidade, né? Andar de carro dentro do limite de velocidade é uma coisa moral. A gente sabe que isso é certo, né? De fazer. A gente tem isso como um certo, uma coisa correta de se fazer. Agora, andar acima do limite de velocidade não é moral. É imoral. Tipo, porra, você não pode fazer isso, né? Isso é a moral. Então, é basicamente um conjunto assim de regras, de pensamentos que delimita, né, como as pessoas deveriam agir, deveriam se comportar. Então, essa obra é sobre a moralidade da sociedade medieval, né? Sobre a moralidade das pessoas medievais. Então, nessa obra, o autor ele busca moralizar, conscientizar a população portuguesa e lembrar que todo mundo tem uma alma para salvar. Essa é a temática da obra, né? Ela busca conscientizar a população portuguesa, lembrando de que todo mundo tem uma alma para salvar. Então lembre, né? A sociedade ela é predominantemente católica, né? Estão surgindo algumas críticas a esse sistema, né? Está bem na origem dessas críticas. Então a gente começa a ver a lembrança das pessoas, começa a precisar lembrar as pessoas, na verdade, de que elas têm uma alma para salvar.
as coisas estão ficando um pouco descontroladas, né? A moral, ela ainda não tá muito bem definida como ela era antes, ela ainda não tá naquele estágio que ela vai estar posteriormente. É um movimento de transição, como eu falei para vocês, né? Enfim, essa obra, ela tem um tempo psicológico, né? O que é um tempo psicológico? Ela está situada dentro de um tempo no pensamento humano, no pensamento individual humano. Por quê? Porque todos os personagens estão mortos, né? Então, você não tá morta lendo a obra, né? Seria estranho, né? Mas os personagens estão mortos, então isso é uma coisa interessante, né? Bom, essa obra, ela possui personagens tipo. Tipo é uma expressão, né? É um substantivo, vai? Que caracteriza personagens, né? Na verdade é um advérbio, eu acho. Mas enfim, tipo, personagens tipo são personagens que a gente já conhece, né? São personagens que a gente já tem mais ou menos noção de quem são. E também tem personagens alegóricos. O que são personagens alegóricos? São representações de uma classe social, né? Personagens alegóricos são personagens que representam uma classe social. Então, o anjo e o diabo, eles são esses personagens tipo. São personagens que a gente já conhece. O anjo representa o bem e o diabo representa o mal nessa obra, né? O que isso revela? O que isso traz pra gente? Isso traz o caráter maniqueísta dessa obra. O que é o caráter maniqueísta? É quando a gente separa o mundo entre bem e o mal. Então, o anjo é o bom e o diabo é o ruim. Essa que é a ideia da obra. É isso que a obra traz, né? E isso tem base em quê? No pensamento cristão, né? A base do julgamento desses dois personagens vai ser caracterizada por isso, né? O anjo responsável pelo bem e o diabo responsabilizado pelo mal. Os outros personagens, que são esses personagens alegóricos que eu falei para vocês, eles são o fidalgo, que representa o Dom Henrique, né? Na verdade é Dom Henrique, mas em português antigo fica mais ou menos assim. Então a gente tem o personagem fidalgo, a gente tem o onzeleiro, a gente tem o sapateiro, a gente tem o parvo, o frade e a alcoviteira, que é a Brise da Vaz. O judeu, o corregedor e o procurador, além do enforcado e dos 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros são uma referência à Bíblia, que são os 4 cavaleiros medievais, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, na verdade. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no slide pra vocês. Não coloquei, mas não precisem decorar esses nomes, né, dos personagens. Eu vou falar um pouquinho deles, de cada um desses personagens agora. É só pra vocês terem esses nomes na cabeça, vai que aparece. E aí vocês... São nomes bem difíceis, tá? Vão estar no material de apoio que eu vou deixar disponibilizado pra vocês no Classroom e no Drive. Mas não precisem se atentar a isso, tá? Então, cada um desses personagens, depois que eles morrem, né? Eles encontram um mar. E nesse mar existem 2 embarcações. A embarcação da glória, do anjo, e a embarcação do inferno, que é a embarcação do diabo. E eles trazem consigo, né, cada um desses personagens, eles trazem alguns objetos que simbolizam os pecados que eles cometeram em vida. Olha que interessante. Então a gente vai ter objetos que cada um desses personagens vai segurar, que representam os pecados que eles cometeram na vida deles, né? Além disso, todos eles se encontram da mesma forma que eles estavam em vida. As roupas, a forma de falar, né? Eles trazem é uma peça de teatro, né? É uma coisa representativa. Então eles trazem todo o comportamento que eles tinham antes de morrer, tá? Essas características, elas individualizam o personagem os personagens ao longo da obra e são importantes para o julgamento do anjo e do diabo, né? Então, é aquela coisa, né? Depois que a gente morre, a gente vai ser julgado e a gente vai... E isso vai definir para que lugar a gente vai, né? Isso é o que traz a obra, o imaginário dessa obra. O frade, né? O personagem frade, por exemplo, ele traz com ele, os objetos que ele traz são a sua amante, uma espada, um capacete, um escudo e o seu hábito, né? O seu jeito de viver, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir. E desse modo, o que ele alegoriza? O que ele representa? Ele representa o apego do clero
a vida mundana e o distanciamento do clero dos valores moralistas cristãos. Então, o que esse personagem está representando? O que Gil Vicente, o autor da obra, está querendo mostrar para o leitor? Está querendo mostrar como o clero é corrupto, como o clero é imoral, como o clero é pecador, como a Igreja Católica prega uma coisa que nem ela mesma segue, né? Isso é criticar a Igreja, isso é criticar o catolicismo, o cristianismo, o pensamento da época, tá? O frade, por ele ter rezado, por ele fazer parte do clero, o que ele acha? Ele acha que o destino dele vai ser com o anjo, vai ser o céu. E ele tem fé que ele vai ser perdoado por todos os pecados que ele cometeu. Mas, quando ele luta e esgrima com o diabo, né, em uma das passagens do livro, ele luta com o diabo e mostra mais um dos pecados dele. Porque o clero não pode pegar em armas, né? Então é uma contradição em termos. Como que o frade está lutando? Ele não pode fazer isso, ele é um membro do clero, ele não pode pegar em armas, né? E assim ele acaba sendo condenado ao fogo do inferno, né? Assim como, bom, outros personagens que aí, se vocês quiserem, vocês podem ler o livro, mas é basicamente isso, né? Então, o que o Gil Vicente mostra nessa passagem? A corrupção do clero, né? Então, cada um desses personagens, cada um dos personagens das passagens deles no livro vai representar alguma coisa daquela sociedade, tá? Bom, era isso, gente. Deixa eu voltar aqui pro Mits e ver o que vocês têm de dúvidas. Tem uma bruxa nessa obra, não tem? Não é uma bruxa. É que assim, na época ela poderia até ser considerada uma bruxa, que é a Brise da Vaza, acredito que você tá falando. Ela era prostituta, se eu não me engano. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Como que tá? Aliás, prazer, Oziel. Oziel não, Aziel. Nunca tinha te visto na aula, mas muito prazer. Como que tá, galera? Como que, como que vocês estão? A aula foi boa? Já deu horário aqui, eu vou parar de gravar só para não me entender, para vocês ficarem mais à vontade, caso vocês tenham, né, algumas questões, tá? Como faz para parar de gravar? Bom, vou parar de compartilhar. Oh, Jesus. E parar de gravar. Como faz isso, gente? Ah, não, não é aqui. Gente, esqueci. Mais uma vez, né? 3 pontinhos, não é? Ah, eu acho que é. Gravação. Interromper a gravação. Obrigada, gente.